A todo mundo está aqui com a gente acompanhando a live do VR Abandonada, mais uma live aqui no YouTube. E hoje eu vou falar sobre um assunto que tem sido quase que escondido pela imprensa como um todo, ainda mais a imprensa nacional e regional, né, aqui em Volta Redonda e região. Na verdade, não vi sendo citado em lugar nenhum, algo que é um escândalo de proporções assim absurdas no campo financeiro, empresarial e que tem impactos para a sociedade como um todo, né? Eu pesquisando sobre o tema achei em poucos lugares como envolve empresas do ramo tecnológico, vi em sites de tecnologia, na Veja, por incrível que pareça, mas em pouquíssimos lugares eu vi falando sobre o tema, que é a investigação do CAD em cima de 33 empresas multinacionais. Então, assim, são empresas que não têm só localidade aqui e trabalho e função aqui no Brasil, mas são empresas multinacionais que, segundo o CAD, que investiga questões relacionadas a cartéis, né? Então, se você tem um cartel, vou falar um pouco mais sobre o que é cartel, mas se você tem um cartel que opera no ramo de telecomunicação, o CAD vai investigar. No ramo alimentício, o CAD vai investigar. No ramo de agropecuária e todos os ramos praticamente onde há possibilidade de um cartel, é o CAD, é a instituição nacional que investiga esse tipo de crime, na verdade, porque um cartel é um crime, né, no país. E o CAD está investigando a atuação de 33 empresas multinacionais, pelo menos do ano de 2004 até 2021, na possibilidade desse cartel. E dentro dessas empresas, para surpresa de quase ninguém, para quem pelo menos acompanha, né, a atuação da Companhia Siderúrgica Nacional aqui em Volta Redonda e em outros lugares, a Companhia Siderúrgica Nacional está entre essas empresas. Temos entre as suas empresas IBM, Claro, é, Votorantim, que atua no ramo muito próximo da CSN, e como iremos debater aqui, pode ter se beneficiado, assim como a CSN, pode ter se beneficiado desse cartel, né, como um todo. Primeiro vamos então dizer o que é uma formação de cartel. Cartel é quando empresas do mesmo ramo, trabalham em conjunto para poder se beneficiar de alguma forma, né? Porque quando a gente tem um livre mercado, com a ideia do livre mercado, a gente vai também colocar aqui, né? Na verdade, o livre mercado como um todo não existe no pleno livre mercado, como os teóricos às vezes costumam defender, ou mesmo dizer que como se o mercado fosse livre, né? O mercado não é livre e a gente vai defender que ele não deve ser mesmo livre. Ele não tem como ser livre, ele não deve ser livre. Ele não tem como ser totalmente, plenamente livre como os libertários, como o Milei lá na Argentina, ele defende que seja, está tentando fazer com que seja, né? Os libertários, os anarcocapitalistas defendem que o mercado seja completamente livre, eles fazem críticas sobre a forma como o mercado ele funciona atualmente, para dizer que, olha, o problema na verdade é que ele não é totalmente livre, ele deve ser totalmente livre. A verdade é que ele não tem como ser totalmente livre. E não é, né? Mas como os teóricos dizem sobre o mercado o livre mercado, né, a atuação de um livre mercado, como ele deve ser. Os atores sociais dentro desse livre mercado, eles se organizam para que os preços, por exemplo, eles possam flutuar de acordo com as forças de demanda e oferta, né? Então, como que os preços eles são definidos dentro do livre mercado? Tanto os preços dos produtos, quanto os preços, por exemplo, da mão de obra, quanto os preços no geral, eles flutuam de acordo com as possibilidades de produção das indústrias, das usinas e por aí vai, mas também de acordo com a demanda, né? Então, se você tem uma oferta muito grande de pasta de dente, está sobrando pasta de dente no mercado. Aconteceu que a
Procter Gamble, as diversas empresas que produzem pasta de dente, produziram demais, né? Acabaram errando na conta e produziram demais e sobrecarregaram o mercado de pasta de dente. Não tem, assim, quase todo mundo já consome pasta de dente. E tem um nível de consumo de pasta de dente que não vai aumentar muito, né? Porque as pessoas geralmente já usam 3 vezes por dia a pasta de dente, por aí vai. Não tem como aumentar muito o consumo. Então, o que essas empresas vão fazer? Se o consumo não aumentou muito e a produção aumentou muito, a oferta daquele produto aumentou muito, a empresa vai ter que abaixar o preço, né? Porque a demanda não subiu, mas a oferta subiu muito, então está sobrando. Para estimular que as pessoas comprem esse produto, as empresas vão ter que abaixar o preço, né? E aí, abaixando o preço, o consumidor pode ter falado assim, pô, vou comprar mais para poder guardar, então aproveitar que o preço está baixo, vou guardar. Não estava pensando em consumir e comprar pasta de dente, mas vou comprar porque está barato e vou guardar essa pasta de dente, né? Vou comprar dessa marca e não da outra. E as empresas vão competindo entre si, na lógica ideal do livre mercado, as empresas vão competindo entre si para poder você comprar dela e não da outra. Então uma empresa vai abaixar o preço, a outra vai chegar lá e vai abaixar o preço mais ainda para poder competir com a outra, e a outra empresa vai baixar mais ainda, então vai ser benéfico para o consumidor esse tal de livre mercado. Porque assim, as empresas estão livres para competir entre si, e no final a pasta de dente que estava R$ 2 e pouco, R$ 3, vai se bobear para R$ 1, vamos dizer assim, porque as empresas vão estar competindo entre si para poder abaixar o preço, e o consumidor vai lá e vai fazer essa escolha para poder comprar e consumir o que é necessário para o dia a dia dele. Essa seria a lógica do livre mercado, tanto na lógica da oferta e demanda, né, que você tem então geralmente um equilíbrio entre a oferta e demanda nessa flutuação de preço. Se não houver um desequilíbrio grande, causado por diversas questões, né? Então, se você pode ter, como a pandemia, ela causou um desequilíbrio na demanda, né? Uma demanda muito grande, por exemplo, para testes de médicos, né? Para respiradores, para até papel higiênico, né? Houve uma correria para compra e aquisição de papel higiênico. Então, houve uma demanda muito grande pelos produtos, por certos produtos, e por outro lado, houve uma queda na oferta e na produção de diversos produtos também. Porque se as pessoas não estavam podendo ir trabalhar, né, distanciamento social, a produção, houve diversos gargalos na produção de diversas coisas pela questão da pandemia. Nós temos uma emergência sanitária que dificultou a produção de diversos produtos. Então, se nós tivermos uma queda na produção de diversos produtos e um aumento na demanda de outros, por exemplo, ou dos mesmos produtos, nós temos aí um fenômeno inflacionário, porque o preço vai subir, né, dos produtos, porque a demanda está alta, a oferta está baixa, o preço vai subir. Se você tem uma quantidade X de produtos no mercado, mas X mais 3 querem comprar aquilo, as pessoas vão ter que disputar, né, para comprar aquilo ali. Então o mercado, esse tal de livre mercado, as empresas, né, podem aumentar o preço do produto, porque sabem que tem mercado para isso. Se tem muita gente querendo comprar, o produto estava R$ 4, pode aumentar para 7, porque tem gente querendo comprar, né? Pode um número tanto de pessoas não vão comprar porque está muito caro, mas tem outras pessoas que vão comprar, então você pode aumentar o preço. Então, assim, e o aumento de preço numa escala nacional causa inflação. A inflação, você vai ter lá 2, 3, 4, 5%, então vai subindo. Isso tem acontecido no mundo inteiro, por causa da pandemia até hoje, mas outros fatores que a gente pode dizer em outros vídeos. Mas falando ainda sobre a questão do cartel, é quando essas empresas decidem que vão se unir para não abaixar o preço, por exemplo. É um fenômeno muito comum, e aí eu não estou acusando nada, mas já houve investigações nesse sentido e tal, mas é algo que a gente pode perceber que pode estar acontecendo em muitos momentos,
com a telecomunicações, com as empresas de telecomunicações. Nós temos hoje três grandes empresas de telecomunicação celular: Claro, Vivo e TIM. Né? A Oi acabou saindo da jogada, muitas dívidas, foi vendida sua parte de telecomunicação celular. Então acabamos tendo só três empresas. Para um país do tamanho do Brasil, de proporções continentais, né, com mais de 200 milhões de pessoas, o Brasil tem um tamanho, por exemplo, de se juntar Reino Unido, França e Alemanha, dá um Brasil, né? Na verdade, se bobear até, deve ser por aí mais ou menos a conta, né? Pegar esses três grandes países europeus para você ter o tamanho de um Brasil, pelo menos em número de pessoas. Então, assim, é um país gigantesco. Para você ter três operadoras de celular. Então, assim, você não tem muito para onde correr. A infraestrutura de celular, de comunicação de celular, é uma estrutura muito grande, né? Ainda mais para um país realmente como o tamanho do Brasil, como eu disse. Então, para um novo ator, uma nova empresa, né, um ator comercial, uma nova empresa, atuar no ramo de telecomunicações, ele vai precisar fazer um investimento muito grande. Né? Pô, a pessoa, por que não chega aqui no Brasil a TIT, que está nos Estados Unidos, Verizon, né? E outras empresas grandes nos Estados Unidos não vêm para o Brasil, por exemplo? Porque você já tem um mercado muito consolidado, praticamente todo mundo tem celular, praticamente todo mundo tem uma operadora, então é uma alta consolidado o mercado. Você não tem muito penetração, onde entrar ali nesse mercado, ou porra, você tem 20% da população ainda está sem acesso aí a operador de celular. Então você tem um incentivo muito grande para que uma empresa nova chegue. Mas não, você tem um mercado que está consolidado. Já está bem dividido entre essas empresas. E o nível de investimento para entrar é muito alto. Se para você, uma nova empresa, construir no Brasil inteiro uma rede de antenas e torres e tudo mais, é na casa de dezenas de bilhões de reais, dezenas de bilhões de reais, eu falo talvez até mais do que isso, talvez centenas de bilhões de reais a longo prazo, né, para que uma nova empresa comece agora do zero a operar. Então o consumidor não tem muito para onde correr sem essas três empresas. Essas três empresas elas poderiam ainda entre si fazer um nível de competição alto, né? Você tem três empresas. Se uma empresa decidir cobrar R$ 10 mais barato num plano de celular, por exemplo, você tem um grande incentivo para que as pessoas alterem de plano. Né? R$ 10 por mês tem um certo incentivo para você mudar. Ao mesmo tempo, você pode, mesmo essas três empresas, se for também em lugares, em cidades menores, você vai ter cada vez menos acesso a essas empresas, né? A essa estrutura. Se você for numa cidade interior do Brasil, talvez você vai ter uma empresa só, talvez você vai ter sinal da Claro, da TIM ou da Vivo. Então uma pessoa no suburbano não tem escolha. Mas talvez às vezes tenha duas empresas. Aí já começa a ter um mínimo de competição. Então, teoricamente ainda haveria essa competição. Mas por que então, se você for fazer uma pesquisa agora na internet, o preço entre Claro, TIM e Vivo dos serviços são muito parecidos e altos, né? São níveis altos. Se você for alguém que estuda essa área de telecomunicação, apesar do investimento de entrada ser grande, o investimento para manutenção desse serviço não é tão grande. O nível de lucro dessas empresas é alto, né? Apesar da falência da Oi, que ela traz toda uma carga antiga de dívidas e má administração, o nível de investimento para manutenção desses serviços não é tão grande. Então a margem de lucro dessas empresas é altíssima. Da Vivo, Claro e TIM. Então, essas empresas são talvez no Brasil onde elas mais tiram lucro do mundo. Assim, se pegar que a Vivo é uma empresa que tem sua sede na Espanha, a TIM na Itália, a Telecom Itália, e a Claro no México. São empresas também multinacionais gigantescas, mas que têm na sua base de lucro o Brasil como tão importante.
Mas para elas talvez, não vou dizer talvez, mas para elas não é jogo que a competição seja totalmente livre. Por isso que é importante esse debate mais amplo, né? O que seria um cartel? Por quê? Se elas começarem a competir entre si, elas podem ganhar talvez uma margem ali de clientes de uma outra empresa, talvez de 1%, 2%, 3%, uma margem de participação total de alguns milhões de assinantes, de clientes. Ao mesmo tempo, elas perdem muito se começarem a baixar o preço. Então, entre elas, entendendo mais uma vez, você tem um número finito de clientes, 210 milhões de brasileiros, né? Você tem um número finito. Uma pessoa raramente vai ter um número da Vivo e um número da TIM, muito raramente para pessoas específicas que às vezes possa fazer algum sentido, ainda mais que hoje em dia ainda não tem mais esse preço diferente para ligação, coisa assim. Hoje em dia não faz sentido uma pessoa ter dois chips. Então, a margem de clientes é finita, você não vai ampliar esse número de brasileiros. E não faz, como eu falei, não é muito jogo para essas empresas diminuir o preço, a margem de lucro, para poder tentar ganhar 2% da concorrência. Então, se o mercado já está mais ou menos consolidado, talvez para ganhar da concorrência um pouco mais de cliente, vale a pena talvez fazer uma promoção aqui, outra ali, investir em propaganda, em investir na marca como um todo, do que de fato cortar preço, que seria o melhor para o consumidor. Então, a ideia do livre mercado, a teoria do livre mercado é muito bonita ali, porque, como eu falei, seria o melhor para o consumidor, essas empresas concorrendo, pela teoria essas empresas iriam concorrer, né? Porque na letra fria da palavra, nos livros de economia, o incentivo para essas empresas abaixarem o preço talvez até haja. Por que isso? Você abaixar o preço, você vai conseguir mais cliente, né? Então, se a TIM começar a cobrar... A Oi tentou fazer isso um tempo, né? Cobrou muito barato nos seus planos, mas se a TIM começar a cobrar 20% no plano, R$20 no plano, R$10 no plano, R$10 no plano, né? Vamos dizer que deu a louca no patrão. A TIM está cobrando agora R$10 no plano, de telecomunicação, no plano móvel dela, no plano celular, para os clientes. Hoje a Vivo cobra 50, a Claro cobra 50, a TIM vai começar a cobrar 10. Ela ainda vai ter um lucro, porque ainda está na margem, ela ganha muito em cima disso, né? Porque nem todo mundo gasta tanto com o serviço da internet, telefone, de fato, né? As ligações, quase ninguém liga mais, então esse plano de minuto praticamente é irrelevante, mas não gasta tanto ali no plano, e ela ainda tem então um lucro, teria um lucro com R$10 cobrando por cliente. Iria causar um rebuliço no mercado, ela iria começar a ganhar margem em cima das concorrências, a margem de participação no mercado, né? Se eu não me engano, eu acho que ela já tem 20%, vamos dizer que ela tenha 20% do mercado. Vamos dizer que ela vai ganhando 21%, 22%, 23%, 25%. Daqui a alguns anos ela chega a 30% do mercado. Mas ela perdeu R$30 por cliente, talvez ali que ela cobre hoje, mais 30 mais R$40 que ela cobre ali, R$50 por cliente. E no final das contas, ela pode estar com mais clientes, mais participação de mercado, mas não necessariamente está ganhando mais lucro em cima disso. E as outras empresas vão ter que abaixar seu preço também. Todo o mercado vai acabar diminuindo a participação de lucros. E no final das contas, as outras empresas iam acabar se adaptando, né? A Vivo, se começar a perder muita margem para a TIM, ia abaixar também o preço. A Claro também ia abaixar o preço. No final das contas, para as empresas, para as três empresas, vamos dizer que daqui a 5 anos, né, todas elas teriam abaixado o preço e o mercado se movimentou pouco. Uma ganhou aqui, uma perdeu ali, outra ganhou um pouco aqui. No frigir dos ovos, todas elas iriam ter perdido lucro e não teriam necessariamente, uma ou outra teria ganhado um pouquinho de participação de mercado.
Então, para elas, não faz sentido essa briga, essa concorrência toda, esse livre mercado, esse preço, essa concorrência nesse preço. Para o cliente seria melhor. Seria bom para a sociedade como um todo, né? Para a população, né? Que esses preços abaixassem, que houvesse essa livre concorrência. Mas para a empresa, a livre concorrência nem sempre é jogo. Por que isso? A competição entre elas nem sempre é benéfica para elas como um todo, dependendo do segmento, principalmente. Então, às vezes há um entendimento tácito entre essas empresas, não precisa haver negociação entre elas não precisam se reunir numa sala e conversar e combinar que não vão abaixar o preço. Mas pode ter um entendimento tácito entre elas, que não é jogo ficar concorrendo muito, que já está todo mundo meio tranquilo, vão ganhar um pouquinho ali, melhorando o serviço, fazendo propaganda, falando que é a melhor empresa de comunicações, falando que tem o melhor serviço, melhor internet, etc., do que de fato abaixar o preço e abaixar a sua margem de lucro. Pois bem, aí nós estamos falando do preço ao consumidor, né? A concorrência das empresas no preço ao consumidor. Então, para elas não é jogo, às vezes, esse tal de livre mercado. Para a população seria até benéfico o livre mercado, né? E as empresas vão dizer, esses empresários, esses donos dessas empresas, esses acionistas, esses CEOs, vão dizer que não, eles são a favor do livre mercado. Eles vão defender, se eles forem fazer palestra, forem fazer qualquer coisa, eles vão se dizer os maiores defensores do livre mercado que esse país tem, que esse mundo tem. Nós somos totalmente a favor e queremos que o mercado seja mais livre. O problema é o Estado ele é grande demais, o Estado incomoda, nós pagamos muito imposto. Eles sempre vão colocar a culpa, né, nessa outra entidade chamada Estado, do que falar que eles estão errados, porque eles têm que há um problema ali na forma que eles operam. Vou deixar aqui. Então aí nós temos o lado da oferta, né? Que seriam as empresas, e o preço delas, do produto que elas oferecem ao consumidor. Nem sempre para elas, como eu disse, o livre mercado é interessante, apesar de elas dizerem que sim, né? E elas vão usar as empresas dentro do capitalismo de toda a sua força, de todo o seu aparato, tudo que elas puderem fazer, todo o seu poder, para poder conseguir o maior lucro possível. Isso é inerente ao capitalismo. As últimas décadas, com o neoliberalismo, que é o liberalismo, né, o livre mercado, a defesa radical do livre mercado, tem cada vez mais se agravado e ampliado essa busca pelo lucro como o maior dever das empresas. Inclusive nos Estados Unidos tem se eu não me engano, dos anos 80, eu tenho que confirmar, mas uma jurisprudência, inclusive legal, jurídica, que determinou, né, que o maior compromisso que a empresa tem, social e tudo mais, o maior compromisso que as empresas têm é com os seus acionistas e com o lucro. Então, hoje, nos Estados Unidos, se alguém que tem ação de uma empresa, né, sentir que os seus gestores não estão atuando de acordo com o que é melhor para os acionistas, ou melhor, no caso, visando o lucro a curto, médio e longo prazo, esses acionistas eles podem acionar, inclusive, a justiça contra os gestores, né? Então, está acontecendo agora o caso com a Tesla. Diversos acionistas estão pensando em processar o Elon Musk por não cuidar dos interesses da empresa, né?
Ele é o acionista majoritário da Tesla e de outras empresas, ele tem uma gama de empresas. E o pessoal da Tesla está muito enfurecido porque ele agora, por exemplo, a Tesla tinha comprado dezenas de milhares de placas de computador da Nvidia para que a Tesla pudesse montar um supercomputador para poder fazer os cálculos que eles precisam fazer para o algoritmo, para o piloto automático da Tesla. Então fez uma encomenda de dezenas de milhares de placas da Nvidia para poderem montar esse supercomputador. O Elon Musk pegou essa encomenda, porque é algo escasso no mercado, né? Hoje com essa demanda de inteligência artificial, há uma escassez de placas de processamento, assim, placas de vídeo, né? Igual da NVIDIA, da AMD. Ele pegou então essa encomenda que a Tesla tinha, ele como sendo acionista majoritário, quase dono da Tesla e de outras empresas, pegou e redirecionou essas placas para outra empresa dele, a X. Então, ele falou que a Tesla não tinha nem essa capacidade dessas placas agora, que essas placas iriam chegar e iriam ficar paradas, etc. Então, e que ele iria redirecionar essas placas de vídeo para X. Os acionistas não concordaram com isso e estão pensando em entrar com uma ação na justiça contra ele, porque ele não está gerindo a empresa, ele tem outros problemas com relação à empresa, né? Ele faz declarações que depois não se tornam verdade, ele há anos declara que logo logo os carros da Tesla serão todos automáticos, né? Não precisarão de motorista, que os donos desses carros eles poderão usar esses carros para emprestar para uma frota automática, né? Você compraria um Tesla hoje, daqui a 2 anos seu carro ele serviria como uma fonte de renda para você, segundo a ideia dele. Porque daqui a 2 anos chegaria um update no software da Tesla, do carro, e de repente ele viraria um carro automático, né? Completamente automático, 100% automático, né? Onde ele andaria sozinho pela rua. Então você iria para o trabalho com ele e você está trabalhando, ele viraria um Uber para você enquanto você está trabalhando. Seria lindo, um sonho. Você vai para o trabalho de carro, enquanto você trabalha, o seu carro vai trabalhando para você de Uber, sozinho, fazendo Uber pela cidade, depois volta para sua casa. E ele tem prometido isso há anos. E isso não tem vindo. Ele já perdeu prazos. Ele fala sempre em 2 anos, não, daqui a 2 anos. Inclusive ele fez um evento agora, no dia 10 de outubro de 2024, onde ele levou um carro que chegou sozinho, um carro, segundo ele, um protótipo de um carro 100% automático, e ele falou que esse carro vai estar disponível, robotáxi, daqui a 2 anos. Ele sempre vai colocando esses prazos. E quem acredita nele vai comprando a ação da Tesla, porque seria uma revolução da forma que a gente se locomove, e quem vai acreditando nele vai comprando os carros também. Mas muita gente se sente lesada, muita gente compra a ação com promessa dele, se sente lesada e pode entrar na justiça. Mas eu disse tudo isso para dizer que hoje há então essa obrigatoriedade, essa imposição de que o lucro seja a coisa mais importante para uma empresa. Né? Nem sempre foi 100% assim. Né? Dentro do capitalismo, o lucro sempre foi importante. Mas isso foi se tornando cada vez mais como praticamente o único mandato da empresa é ter lucro e o máximo de lucro possível, a curto, médio e longo prazo. E a empresa, então, ela tem incentivos dentro dessa lógica para fazer tudo que está ao seu poder para ter o máximo de lucro possível. É isso. Tudo que ela puder fazer, ela vai ter o lucro. Máximo de lucro possível. Porque tudo está feito para que seja assim. E como que ela pode aumentar seus lucros? Ela pode aumentar sua eficiência, ela pode, no caso, extrair mais
do mesmo número de funcionários que ela tem. Isso implica uma automação na empresa, por exemplo, né? Então, se você tem 10 mil funcionários, seus funcionários eles produzem X, você automatiza e ainda continua com os mesmos números de funcionários, por exemplo, você vai produzir muito mais com máquinas, maquinário, etc. Então você teoricamente vai ter um lucro maior. Ou você pode reduzir o número de funcionários. Você vai gastar menos com produzindo a mesma coisa, com mais automação, por exemplo, né? Então você vai gastar menos, ter mais lucro se você implementar uma automação, por exemplo. Então um lado é esse, você reduzir os custos para você aumentar o lucro. Outro é você aumentar o preço, por exemplo. E aí você vai, se você conseguir vender o mesmo número de mercadorias, você também vai aumentar o lucro, porque a sua margem de lucro vai aumentar, né? Então você teria teoricamente esses dois lados, ou ampliar sua produção para vender mais, etc. Tem alguns mecanismos para você aumentar o seu lucro. O que a investigação do CAD está apontando que aconteceu no Brasil com essas 32 empresas? E é importante a gente colocar isso num caso isolado, né? As pessoas intuitivamente, até às vezes já sabem que isso acontece, mas a investigação está apontando fatos, né? Portanto, a materialidade de que o que aconteceu pelo menos nos últimos 20 anos, que 32 multinacionais se juntaram para poder investigar a vida dos seus funcionários e assim reduzir ou não aumentar ou reduzir seus custos com os funcionários, né? No caso, não precisar pagar mais ou pagar menos para os seus funcionários. O custo da mão de obra é um custo relevante dentro de uma produção qualquer ou de um serviço qualquer, né? O salário dos trabalhadores, salário, benefício, 13º, FGTS, o custo que as empresas têm com mão de obra é um custo altamente relevante para o preço do produto, né? E aí eu vou começar a falar um pouco sobre a realidade, por exemplo, da produção de aço, né? Então, se você tem o custo aqui em Volta Redonda, 12 mil funcionários mais ou menos, é um custo relevante. Tem sido reduzido nas últimas décadas o custo desses funcionários, justamente um dos motivos é justamente essa pressão da empresa para reduzir o salário, mas ainda é um custo relevante. Vamos dizer assim, hoje 8% dos gastos da empresa, né, dos gastos líquidos e brutos da empresa são aqui, se eu não me engano, com funcionários. Outros gastos é com compra de matéria-prima, né? Você vai produzir o aço, você tem que comprar. A CSN ela produz, entre aspas, né? Ela extrai o próprio ferro lá na mina que ela tem em Minas Gerais. Mas tem o custo de trazer esse ferro, o custo de produzir o próprio ferro, né? De extrair e tudo mais. Você tem o custo com impostos, você tem o custo com outras matérias-primas, você tem o custo da própria energia elétrica, você tem diversos custos e o custo da mão de obra é um custo bastante relevante dentro dessa planilha toda. Então o empresário, né, quer tentar diminuir o máximo possível esses custos com esses trabalhadores para poder aumentar o lucro. Você tem boa parte desses custos, eles são fixos, custo com imposto, você tem como fazer lobby com o governo, etc. Não pagar, inclusive, seus impostos, você tem várias formas de poder reduzir o custo com os impostos, mas teoricamente é um custo fixo. O ICMS, as metalúrgicas no estado do Rio, infelizmente conseguiram reduzir radicalmente o custo do ICMS. Mas enfim, em geral os impostos são um custo fixo, né? A matéria-prima, ela também, as commodities, né, para fabricar o aço, em geral também elas flutuam de uma forma que você não tem controle sobre isso, né? Então varia muito com o mercado interno, o mercado externo. Então você vai comprar esses materiais, você não tem controle sobre esses custos.
né? Você não tem como melhorar a eficiência para poder reduzir o custo com matéria-prima. Custo com energia também não, né? É um custo que também é fixo. Não tem como você mexer muito com isso, né? Algumas empresas estão investindo em energia renovável e tudo mais, mas no geral também é um custo fixo. Agora, o custo com o trabalhador é algo que você pode mexer. Você pode, dependendo, demitir uma galera aqui, pressionar para que a galera que está trabalhando, para que o operariado, para que os trabalhadores ali trabalhem mais. Você tem 10 mil funcionários, procura na empresa como um todo para demitir um pouco aqui, demitir um pouco ali, demitir um pouco ali. De repente você está com 9 mil funcionários, cada um deles trabalhando mais, você sugando mais deles, e você demitiu 1.000. Vai fazer uma baita economia, né? Enquanto os trabalhadores lá, né, trabalhando mais ainda. Mas é uma tática que é utilizada ao longo dos anos, né? A CSN já teve em Volta Redonda, entre trabalhadores diretos e indiretos, 37 mil trabalhadores. 37 mil trabalhadores. Hoje, na casa de 12 mil e produzindo mais do que nos anos 80. Então, hoje se produz mais do que nos anos 80, com 3 vezes menos trabalhadores, né? Então, assim, foi se gastando cada vez menos com esses trabalhadores e tirando os benefícios que esses trabalhadores têm. A gente pode, em outra live, falar sobre como Volta Redonda foi pensada para o trabalhador, você tinha uma gama de benefícios que esses trabalhadores teriam para poder ficarem minimamente satisfeitos e produzirem o aço ali da melhor forma, você não ter uma greve, você não ter uma rebelião entre os trabalhadores. Então, se havia esse pacto entre os trabalhadores e a empresa e com essas benécias sociais, né? Que na verdade não era benesse nada, na verdade você está comprando a classe trabalhadora para que ela não se rebele. Isso foi reduzindo e cada vez mais a CSN ela trabalhando com a lógica da violência. Ao invés de você tentar comprar o seu trabalhador, o que estava sendo feito era a pressão. O trabalhador não quer fazer greve, vão demitir todo mundo. Teve uma paralisação aqui em 2022, em uma área do CSN, e o CSN demitiu 600 pessoas. 600 trabalhadores foram demitidos, porque participaram de alguma forma da paralisação. Isso é contra a lei, mas ainda assim a empresa fez que os trabalhadores entrem na justiça e procurem seus direitos, que é o que está sendo feito. A justiça vai e fica do lado do trabalhador, a CCN consegue uma liminar, consegue suspender e por aí vai, mas então ela vai com a força, ao invés de ela tentar comprar, teoricamente, o trabalhador, deixar o trabalhador satisfeito, negociar com o trabalhador. Em 2021, na verdade em 2020, na pandemia, né, a pandemia ela começa logo antes, na verdade, da negociação salarial de 2020. Aqui a negociação salarial vai até 1º de maio. Todo ano ela tem que ser renovada para você discutir o reajuste e tudo mais. A pandemia começa em março de 2020 e quando a CSN vai negociar com os trabalhadores, ela fala: nós estamos em crise, há uma crise generalizada no Brasil e no mundo, nós precisamos reduzir os custos. Enquanto isso, ela aumenta 20% o preço do aço, porque é isso, pelo mundo inteiro. Houve esse reajuste a mais esses produtos, né, de toda a lógica produtiva, né, de toda a escala produtiva, houve aumento de preços. E a CSN chega para os trabalhadores e fala: nós temos que renegociar isso daí. Nós não vamos ter dinheiro. Vamos tirar o plano de saúde de vocês e colocar um pior. E vamos segurar o salário de vocês por 2 anos. Ou seja, abaixar o salário. Por quê? O salário, o número dele não importa se é 1.000, 2.000, 5.000 reais. O número em si não importa. O salário, na verdade, ele é o que você pode comprar com ele. E ele vai, assim, o dinheiro ele vai ao longo do tempo perdendo seu valor, porque dentro do capitalismo há a inflação. Pouquíssimos países há deflação, como por exemplo no Japão, né? Há um fenômeno deflacionário que é até ruim para a própria economia,
Porque se o preço das coisas está abaixando, é porque não há demanda pelas coisas, então o mercado está frio, a economia está fria, porque não há demanda pelos aqueles produtos. Agora, dentro de um capitalismo normal, há uma inflação, mesmo que seja baixa, como nos Estados Unidos, a meta da inflação sempre foi 2%, nas últimas décadas tem sido 2%, mas ainda assim há. No Brasil, a inflação ela tem sido controlada nos últimos 30 anos, né? O Plano Real está completando 30 anos esse ano, e ela tem sido controlada. Ainda assim, nós temos um histórico de 4 a 7% de inflação anual, né? Já chegamos a 10% de inflação não tanto tempo atrás, 12%, controlamos de novo para uns 5%, mas ainda assim é um número considerável anualmente. Então, se uma inflação é 5%, em um ano, com o seu salário você perdeu 5% de poder de compra. Porque as coisas aumentaram e o seu salário continuou o mesmo. Então você perdeu o poder de compra. Seu salário não vale a mesma coisa. Então, o que os trabalhadores da CSN entre 2020 e 2022 tiveram foi uma perda salarial. Porque aceitaram também, pela pressão da empresa, pela pressão do sindicato, aceitaram um acordo onde não haveria reajuste em 2 anos, né, reajuste salarial, e então houve uma perda salarial, porque houve uma inflação acumulada, o preço das coisas subiu e ela continuou pagando a mesma coisa teoricamente aos seus trabalhadores, né? Então, voltando à questão do cartel, o que essa investigação do CAI está apontando é que 32 multinacionais entraram num acordo para dividir informações sobre os seus trabalhadores. Então, isso influencia no teoricamente livre mercado na parte da mão de obra. Como assim? Quando a gente fala sobre as condições trabalhistas, sobre os trabalhos, sobre os salários na empresa, em geral que as pessoas vão falar assim, mas vai trabalhar em outro lugar. A pessoa é livre para não trabalhar lá, né? A pessoa pode escolher outra empresa, procurar emprego, distribuir o currículo. Ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum. O mercado é livre, né? O livre mercado impera, então a pessoa pode escolher não trabalhar ali. Ela é livre para isso. Isso faria parte crucial dentro da lógica do livre mercado, também porque também controla o valor dos salários. O salário dentro da economia é um preço, é o preço da mão de obra. Assim como o preço da escova de dente, né, da pasta de dente, do papel higiênico, do carro, da passagem de ônibus, é um preço. O salário também é um preço, é o preço da mão de obra. Então, os trabalhadores também têm um poder em indicar esse preço, não individualmente, mas de forma coletiva. Porque você tem uma mão de obra que é teoricamente infinita, e você tem uma demanda por essa mão de obra, principalmente mão de obra especializada, que é mais finita ainda, né? Você tem um número tanto de pessoas aptas a trabalhar em tais setores e por aí vai. Então, se você teria uma competição entre as empresas por certa mão de obra, isso elevaria os salários. Eu me formei em técnico de eletrônica, tive o início de uma formação em engenharia, mas vamos dizer que eu vou procurar um emprego, vamos dizer que eu fosse engenheiro, e eu vou procurar um emprego. Onde eu moro tem uma usina, tem outras empresas metalúrgicas, tem outras empresas na área de cimento, tem diversas empresas onde eu poderia procurar esse trabalho, e essas empresas elas precisam de engenheiro. Vamos dizer que você tenha 1.000 engenheiros na região. E você tem uma demanda tal
parecida para trabalhar, ou de repente em algum momento aumenta a demanda por engenheiros. Então, se as empresas estão precisando de engenheiros e tem um número finito, as empresas podem competir para conseguir essa mão de obra. Como que elas vão competir? Pagando mais. Elas vão, se uma está pagando 5 mil e está precisando de engenheiro e não consegue encontrar engenheiro, a outra também. A outra fala, não, vou pagar 6 mil. Então o salário do engenheiro já sobe para 6 mil. Vou dar mais benefício, vou dar mais aumentar vale alimentação, vou aumentar o dia de férias, vou aumentar os benefícios que os trabalhadores vão ter. E de repente não consigo ainda, outra empresa fala, não, vem para mim, empresa que eu pago 7 mil. Então você vê que essa competição entre as empresas para conseguirem mão de obra pode ser benéfica para o trabalhador, porque o salário vai aumentar, as condições de trabalho vão aumentar, isso dá poder aos trabalhadores, porque as empresas precisam de produzir. Quem produz são os trabalhadores. O CEO, os diretores, os acionistas não produzem nada. Quem produz é o trabalhador. Não adianta, você pode deixar a usina aqui. Se não tiver os trabalhadores, vai parar o aço. Se os trabalhadores forem para casa, fizerem greve, decidirem que não querem mais produzir, a usina vai continuar ali parada e não vai sair 1 quilo de aço. Não vai sair nada. Né? Mas a empresa pode contratar outras 1.000 pessoas, 10 mil pessoas, e contrata outras pessoas. E se as pessoas não quiserem também? Se ninguém mais quiser produzir aço, não vai ter aço. Então, assim, essa concorrência entre as empresas para contratar trabalhadores também é uma parte fundamental dentro da lógica do livre mercado, que como eu falei, não é livre. Seria benéfico para os trabalhadores que essa concorrência existisse. Mas para as empresas, não. Por quê? As empresas estão tendo cada vez mais pagar mais caro para os trabalhadores. Elas estão concorrendo entre si. Elas não ganham brigando entre si. Pelo contrário, quem ganha é o trabalhador. A lógica da luta de classe é essa, né? Que é a verdade, que é o fato. O interesse da classe dominante, da classe que tem os meios de produção, da burguesia, é diferente dos interesses dos trabalhadores. A classe dominante quer lucro, os trabalhadores querem melhores condições. E para os trabalhadores terem melhores condições, terem melhores salários, precisam cortar nos lucros dos empresários. Não tem de onde tirar. Né? Tipo assim, se o trabalhador tiver uma condição melhor, os empresários vão reduzir seu lucro. É isso. Então, e os empresários não querem isso. Então, são conflitantes os interesses. E para as empresas e para os empresários, não é jogo ficar competindo entre si para conseguir mão de obra. Porque senão elas estão brigando e o salário vai para cima, elas vão ter que gastar mais. Então, o que o CAD está indicando que essas empresas fizeram? Elas distribuíram entre si informações dos seus trabalhadores, salário dos seus trabalhadores, e havia um pacto entre elas que elas não contratariam trabalhadores de outras empresas ligadas a elas. Ou seja, se você trabalha na CSN aqui, você não seria contratado pela Votorantim. Tanto a Votorantim Cimentos quanto a Votorantim também estão nessa lista de empresas investigadas pelo CAD. Então, beleza, eu não estou satisfeito com os salários da CSN, com as condições de trabalho, vou mandar meu currículo. Vou mandar meu currículo para a Votorantim, que tem aqui perto. Nunca vai ser chamado. Nunca vai conseguir trabalhar lá. Pronto, a CSN ganhou com isso. A CSN ganhou com isso. Por quê? Porque não vai ter que disputar trabalhador. Você quer sair? Tá, vai, vê se consegue trabalhar em outro lugar. Vai conseguir. Então, deixa o trabalhador amarrado
né? Quase numa lógica escravocrata, né? Que você está amarrado ao trabalho na empresa que você tem, é o seu dono, praticamente. Né? Você vai conseguir trabalhar em outro lugar e você precisa trabalhar para sobreviver. Quem consegue viver hoje sem trabalhar? Nem quem vive com benefício do governo. Quem vive com R$ 600, Bolsa Família? Não vive. Você vai fazer bico, vai fazer o que for, vai caçar seu jeito. Agora, não se vive com benefício do governo e não se vive sem trabalhar. Não tem como. Então, assim, se você precisa de trabalho para sobreviver, você vai trabalhar aonde aparecer. E se você tentar melhores condições de trabalho, o sistema vai te empurrar para que você não consiga. Porque os donos do meio de produção, consequentemente os donos do sistema, conseguem amarrar o sistema para que eles possam manter os lucros cada vez maiores. Então, fica tudo em casa, né? Então é isso que essa investigação está demonstrando, que essas empresas elas se reuniam, inclusive presencialmente, que tinham um grupo de WhatsApp, que compartilhavam informações entre si, para saber tudo da vida de seus trabalhadores e, consequentemente, não oferecer melhores condições, melhores salários. Eles sabiam quanto que cada empresa estava oferecendo de reajuste, quanto que estava oferecendo de benefício, até carro que era oferecido aos funcionários, sabia-se tudo que uma empresa fazia, a outra sabia, para que elas mantivessem sempre o mínimo. Essa é a lógica que a gente vive. Sempre vivemos no mínimo para não nos rebelarmos, não acontecer a revolução, os trabalhadores não se insurgirem contra a empresa, contra o sistema, fazerem greve, nada disso, porque eles sempre vão ter o mínimo. E se aparece qualquer tipo de rebuliço, a empresa vai, demite, a empresa vai e, como eu estou sofrendo, processa, usa a justiça como arma, tudo para manter sempre tudo sob controle. E elas vão fazer o que está na lei e o que não está na lei para poder conseguirem isso. Uma das consequências que está sendo discutido, se essas empresas forem condenadas, é 20% do lucro atual delas. É isso que está no texto. Eu não sei o que isso significa, se é 20% do último ano de lucro, não sei. Mas pensa bem, 20% do lucro de um ano, com mais de 20 anos de comprovados de crime, né? Se for comprovado, se for condenado por esses crimes, isso mostra que o crime compensa. Se uma empresa cometeu crime por tantos anos e chegar no final ela sofreu punição de 20% de um ano de lucro, ela continua. O que é 20% do lucro de um ano? 20% do lucro de um ano. Continua com 80% de lucro, no ano seguinte vai seguir a vida e entendendo que ela pode cometer crime por mais 20 anos, que sua lógica vai continuar a mesma, que ela vai poder continuar fazendo o que ela quiser, porque a estrutura vai permanecer. Mesmo que esse caso específico seja desbaratado, que tenha as consequências, sejam condenados, essas empresas vão entender, como já é entendido, que elas vão poder cometer crimes em outros âmbitos, em outras esferas, de outras formas, que também a punição que ela pode ter vai ser irrisória para a lógica produtiva que ela tem. Não, esse tipo de crime, ele mexe com toda a sociedade brasileira, porque a classe trabalhadora está sendo lesada, como um todo. Mas o que a gente está percebendo é a dificuldade da organização. A gente pode, em outro momento, falar sobre as organizações da classe trabalhadora, como que nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem acabado com a lógica coletiva, né, com os sindicatos, com a própria lei trabalhista brasileira. Ela deixou de ser focada nos acordos sindicais
e começou a dar poder individual de acordos entre o trabalhador e o patrão, né? Olha a diferença de poder entre um trabalhador e um patrão. A única forma que o trabalhador consegue ter poder é de forma coletiva, né? Um trabalhador em si não tem poder nenhum, mas é preciso que a gente faça esses debates. Infelizmente, esse escândalo, poucos canais de comunicação, poucos sites, poucas matérias foram feitas sobre isso, infelizmente, porque é tanta empresa ligada a isso que é provável que serão patrocinadoras de muitos canais de comunicação. O Globo talvez não faça uma matéria, porque talvez tenha como patrocinadora a Claro, por exemplo. A Claro faz propaganda direto no Premiere. Será que a Globo vai falar sobre isso? Sobre esse escândalo onde a Claro está se metida? Os interesses econômicos estão muito interligados. Então, até para a gente saber notícias, a gente precisa de mais esforço, de mais organização, né? Mas eu acho que por hoje é isso. Eu quero que vocês deixem comentários, perguntando se tem dúvidas, sugestões de matéria, sugestões de pauta, sugestões, qualquer tipo de sugestão vai ser bem-vinda. E estamos aí. Acho que a gente tem avançado aos poucos. Eu vou fazer mais lives, assim, mais vídeos longos, onde eu possa falar com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque em geral eu faço vídeos muito curtos para Instagram, de 1 minuto e meio. Eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, mas resumir tudo que eu falei aqui em 1 minuto e meio é muito difícil. Então é bom ter esse espaço para poder falar por mais tempo e explicar melhor. E quem tiver paciência, quem quiser, venha e veja o vídeo como um todo, escute isso para poder ter uma noção maior de como é complexo tudo isso, né? E acho que a formação, esse trabalho de formação, ele tem que ser contínuo, né? Um dos objetivos do VR Abandonada é formar a conscientização da classe trabalhadora, é gerar essa conscientização, e para isso as pessoas têm que ter mais informações. E se a gente trabalhar só com o Instagram, só com o TikTok, só com o Facebook, a gente vai ter uma limitação muito grande ao passar essas informações, né? Um texto com 3, 4 parágrafos, quanto de informação a gente consegue colocar nisso? Um vídeo de 1 minuto e meio, o que você consegue construir de consciência com 1 minuto e meio de vídeo, né? Então a gente tem apostado no longo prazo. Uma pessoa que acompanha VR Abandonada há 3 anos e meio, ela, mesmo vendo vídeo de 1 minuto, ela vai ter hoje uma formação diferente. Ela vai ter escutado muito sobre a história de Volta Redonda, saber sobre a política da cidade, estar atualizado sobre o que tem acontecido, mas ver 1, 2, 3, 15 vídeos ainda assim é pouco, né? Então é um trabalho a longo prazo, mas aqui a gente falando por 1 hora, meia hora, várias vezes por semana, a gente consegue ampliar essa formação. Então quero agradecer muito a todo mundo que tem assistido os vídeos, e compartilhe, deixe um like, aquela coisa de sempre do YouTube, e se inscreva se não é inscrito, e vamos que vamos. Muito obrigado a todo mundo, valeu!